Muito bem, começa mais um bloco Saúde do Homem e hoje, olha aí, olha a imagem que eu tenho no fundo aí. Sexta Jornada Pernambucana de Urologia e eu converso com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto, direto de Porto de Galinhas. Que lugar maravilhoso, né, professor? Um dos lugares mais lindos do mundo, né? Com Eu que certeza. viajo bastante posso falar isso. Com certeza, pode falar com todo o conhecimento de casa. Mesmo quem conhece mais por fotografia, eu tive a oportunidade de conhecer Porto de Galinhas há alguns anos. É um paraíso na Terra, é um lugar maravilhoso. Agora, tem novidades aí nessa jornada pernambucana de urologia? Como médico sempre tem novidade, É. mas o que mais chama atenção é a personalização da medicina, a evolução da tecnologia e personalização, né? A capacidade que a gente está tendo de tratar os indivíduos individualmente, não com o mesmo tipo de tratamento todo mundo. Além disso, a própria evolução da tecnologia, né, com várias formas de fontes de energia, laser, cirurgia robótica, medicina de precisão, imagem em 3D, genes, localização específica de genes para alguns tumores, com drogas, tratamento específico, muito menos tóxicas que quimioterapia, né? Então, super interessante, uma aula que eu assisti aqui só sobre sexualidade e mídias sociais, espetacular, assim, bem moderna, né? Mostrando o risco que adolescentes têm em alta exposição nas mídias sociais, todo tipo de coisa possível, né? Desde encontros até acesso à informação, né? Até risco, né? Risco de se expor, exposição. Super bacana o congresso, está muito bom, ele está bem interativo. É interessante que o congresso hoje moderno é isso, porque a informação está na internet, Sim. toda ela. O que você quer ver no congresso? Coisa interativa, opinião, caso clínico, discussão, pessoas dando opinião de coisas, assuntos novos. Então, está muito interessante essa jornada, muito bacana. Legal. E eu lembro que a gente falava, mais ou menos na metade ali da pandemia, com alguns meses, né, quando só se tinha essas reuniões online, como a gente está fazendo essa entrevista aqui, e a gente falava da necessidade desse face-to-face, desse tete-a-tete, dos cafés, onde se troca muitas ideias, dos almoços, dos encontros, né, do network que se faz. Já está dando para sentir a diferença e isso melhora muito até na compreensão dos temas que são discutidos? Estamos começando, né? Ainda tem que usar máscara na sala, a distância entre as cadeiras ainda tem um mínimo 1 metro entre uma cadeira e outra, mas eu acho que a presença, o estado de espírito, a maneira de falar presencialmente é diferente. Então as pessoas sentem. E na hora da refeição, na hora de comer, está todo mundo sem máscara, e aí a gente conversa, bate papo, né? Toma uma bebida juntos, dá risada, lembra de histórias antigas, né? Eu já tenho 30 anos praticamente na urologia, então eu tenho amigos aqui com 30 anos de histórias, que a gente se via quase todo ano. Então tem muita coisa que a gente lembra, muito bacana, às vezes estudamos juntos, né, na residência, nunca mais vê e depois viaja para um outro estado, o indivíduo está no outro estado, você vem dar aula, eles vêm. Né? Encontrei meu fellow aqui, Felipe Araújo, entreguei um livro que nós escrevemos na época que ele era fellow, demorou 6 anos para sair esse livro. E agora saiu o livro, eu fui levar um exemplar para ele, e ele me ajudou muito a escrever esse livro. Então, essas histórias, né, que a gente pode contar pessoalmente, que são muito interessantes. E eu estou vendo aí que tem um simpósio de ligas também, né? As ligas são normalmente compostas por estudantes, por acadêmicos aí. Então tem essa relação também, além dos profissionais, dos médicos com mais experiência, também aquele pessoal que está estudando e está se formando, que está conseguindo aprender muito de novidade, né? Na verdade, o que a gente tem que ensinar para eles, por exemplo, achei super legal. Uma das aulas que me pediram para dar foi a análise de um artigo científico. Como analisar criticamente se a informação é real, se não é, se tem erros.
Então, falar sobre a metodologia, de como fazer um artigo bem feito e como ler, e como interpretar e para quem serve. Ah, olha lá, ó, tal coisa serve para determinado tipo de paciente, não serve para todo mundo. Né? Que vieses que tem, o indivíduo escolheu uma amostra errada, ou então o resultado está inválido. Então, essas coisas todas, essa foi a aula que eu dei para os acadêmicos. Né? Mas essa aula, por exemplo, de mídias sociais e sexologia foi para eles. Uma outra aula foi a evolução do bisturi à cirurgia robótica. O cara contou uma história da cirurgia. Legal. Sensacional. Outra, medicina de precisão. Isso foi para acadêmico. A história de todo o sequenciamento, desde o gás mostarda, que foi a primeira quimioterapia utilizada, até hoje, que você pega um gene e usa uma droga específica para aquele gene, né, e particulariza o tratamento do paciente. Então, essa também foi uma outra apresentação de oncologia feita por um médico para acadêmico. Para quê? Para ele ter a perspectiva de como a medicina muda. Ou como deve ser feita a análise, né, a interpretação das coisas. Tá super interessante o congresso, está muito bacana, muitas mesas de discussão. Eu participei de uma de câncer de próstata, daqui a pouco eu tenho uma de câncer renal. Então, está muito bacana o congresso. Deixa eu perguntar, quando você falou de mídias sociais e falou do jovem, tal, não sei o que, o comportamento, isso também varia muito de região para região, né? De local para local. Você está, por exemplo, em Porto de Galinhas, que é uma cidade de lazer, onde as pessoas automaticamente acabam se sentindo um pouco mais liberadas para determinadas atividades. Tal. Você vai lá para o Rio Grande do Sul, a forma é diferente. Isso também passa na discussão aí, porque tem a questão social que envolve todo mundo? Passa, com certeza, e passa no programa. Aqui hoje é que atrasou o programa, mas o programa estava para até às 3 da tarde. Para depois piscina, diversão, lazer, happy hour. Né? Em vez de marcar uma festa, marca um happy hour na piscina. Sensacional, né? Bacana demais. Encontrar os amigos. Quantos dias de jornada? Um dia só? Vários? São 2 dias. Amanhã tem também. Amanhã o foco é câncer de próstata, então vou dar 2 conferências sobre a extensão e cirurgia em câncer de próstata e discutir casos. Vai ser bem interessante também. Legal. E a organização é da universidade? Como é que é isso? Sociedade? É da Sociedade Brasileira de Urologia. Sociedade tem múltiplos componentes, né, de vários serviços, de várias universidades. O interessante é que tem a representatividade de todos os serviços, né, para poder dar voz para essas universidades, esses centros que desenvolvem pesquisa, que têm professores que ensinam. Então, é interessante isso. Eu encontro aqui, eu tenho muitos amigos aqui. Interessante que na minha área de cirurgia laparoscópica e robótica, tem muita gente daqui que foi para estudar na França, como eu fui. É um lugar muito diferenciado, é interessante isso. E são líderes hoje na medicina nacional e até na América Latina. Então, encontro muitos aqui, formei indivíduos aqui também, encontro indivíduos que eu formei, indivíduos amigos de profissão. É super bacana trocar essa experiência e ver que os indivíduos estão progredindo. Aqueles indivíduos que se ensinaram hoje são grandes professores, né? E a gente para escutar quando o indivíduo fala, e aí você fala, pô, eu pus um tijolinho ali naquele muro, né? Tem um orgulho de falar, né, que participou da formação do indivíduo, de dar o livro na mão dele e falar, olha, sei lá, aluno quando escreveu comigo, agora você é professorzão, aí, ó, tá aí o livro que nós editamos. Bacana, né? Eu tenho bastante... Me deixa muito feliz isso, essa atividade. Legal. E eu fico feliz de você ter conseguido arrumar uma brechinha aí entre uma aula e outra, entre essa maratona, né, de estudos, de palestras, de aulas, para nos atender aí para mais essa entrevista. Se tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade, professor. Acho que essa entrevista no meio das aulas é o charme da coisa, a gente poder falar no calor do aprendizado e poder transmitir para o público aí toda essa coisa bacana que está acontecendo na medicina, na urologia. Legal. E é bom a gente mostrar também para o público que o médico de verdade, mesmo sendo professor, mesmo tendo formações, ele não para de estudar o tempo todo, não para de aprender. A aula está aprendendo o tempo todo. E isso só reverte em benefício dos seus pacientes, né? Na verdade, nós somos eternos aprendizes.
E aí tem uma frase que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, quem achar que aprendeu a medicina e ela não vai mudar, está completamente enganado. Então, quem entra nessa roda é uma roda viva. Ela está em constante modificação. E, às vezes, uma coisa até antiga volta a ser utilizada com outra roupagem, com outra maneira de ser encarada. Então, é bacana, é motivador, bem motivador, bastante motivador. Tá ótimo. Professor, muito obrigado. Bom happy hour aí daqui a pouco. Bom evento no sábado. E na semana que vem tem mais Bloco Saúde do Homem. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, falou com você direto de Porto de Galinhas.